Olá pessoal, aqui é a Michele, eu sou a típica mãe e eu queria falar hoje uma coisa que eu ando refletindo, que eu observei aí num dia desses fazendo uns cursos. Eu sou estudante, graduanda de pedagogia e acabo fazendo alguns cursos, né, voltados para a área da educação e tudo que tem com relação à educação especial, a público PCD, eu também me interesso e também procuro observar esses conteúdos, né, e verificar o que estão falando a respeito. Bem, enfim, um dia desses tinha uma oferta de um curso através de uma faculdade de um outro estado. Eu não vou citar o estado, eu não vou citar o nome da faculdade, assim, não vou citar o nome das pessoas, né? Porque o objetivo aqui não é querer desmerecer ou alguma coisa nesse sentido, não. A questão é só a gente pensar com relação à informação, conteúdo. Bem, enfim, resumindo, nesse curso de uma faculdade, né, falando de um curso de pós-graduação voltado para a área de educação, um conteúdo do curso falava a respeito do crescente número de pessoas com autismo em sala de aula, enfim. E aí, durante o curso, uma professora, assim, que pelo que estava lá, assim, eu não a conheço, não posso dizer a respeito da competência dela. O que eu posso dizer é que, assim, no curso ela estava divulgando, né, a palestra dela, falando com relação ao autismo e falando que existe um número gigante de diagnósticos sendo dados e que esses diagnósticos nem sempre compreendem a realidade e que agora, assim, existem rótulos e que qualquer dificuldade hoje pode ser compreendido como autismo e as pessoas saem falando que são autistas. Gente, na hora que ela começou a falar coisas assim, eu dei uma parada, fiquei meio chocada, né, com o que eu tava ouvindo, porque assim, tudo bem, eu acho assim, a gente fazendo uma busca em redes sociais, aí você vê muitas coisas na questão da internet, isso é um ponto, mas as pessoas quererem atribuir o aumento de diagnóstico de autismo à rotulação, a modismo, qualquer outro tipo de explicação como essa, é assim, ridículo e absurdo, porque assim, quem faz diagnóstico de autismo ou é um profissional neurologista ou é um profissional psiquiatra, né? O padeiro, não tenho nada contra o padeiro, eu acho que o padeiro ele é excelente em fazer pão, mas o padeiro não pode diagnosticar alguém com autismo. Outra questão também é que para fazer um diagnóstico de autismo existem critérios a serem seguidos, então não é assim, porque a pessoa conversa e não olha no olho da pessoa, ela é autista. Porque a pessoa não gosta de ambiente barulhento, a pessoa é autista. Não, existem critérios para isso. Não é de qualquer maneira que se faz um diagnóstico. Então, assim, ouvi primeiro essa fala dessa professora nesse curso e fiquei me perguntando, meu Deus, de onde será que estão tirando esses estudos, né? Baseado em que estão falando isso? Então, o primeiro absurdo se deu aí. E depois, na sequência, ela emendou falando que o uso excessivo de tela, de celular, de computador, que uma geração que vem fazendo uso porque os pais não têm tempo, não têm paciência para brincar com seus filhos e que hoje o celular, o tablet, o computador são a nova chupeta dessa geração, enfim. Produziu aí mais um monte de fala absurda, assim, de novo, voltando como aquele filósofo, que eu também não vou citar o nome aqui, porque acho que esse tipo de coisa a gente não deve dar mídia, né? Mas, assim,
foi no pensamento daquele mesmo filósofo que falou, né, com relação às telas e tal. E aí, assim, o que me pega a pensar é que se fosse qualquer pessoa, um filósofo falando num veículo de comunicação aí, qualquer um desses aí que postam um monte de absurdos, numa rede social, falando a opinião dele, expressando por meia dúzia de pessoas que, de repente, né, falam esse tipo de coisa, é uma situação. Agora, professores de um curso de pós-graduação e assim, falando para um público de mais de 200 pessoas esse tipo de situação, levando esse tipo de conteúdo e assim, com pessoas que não têm informação a respeito do tema, eu acho isso assim, muito grave. E aí, enfim, nossa, eu acabei entrando lá no curso e no chat e colocando, olha, eu acredito que a professora deveria se aprofundar melhor nesses temas, porque a opinião que ela está expressando, acredito que seja a opinião dela, porque não sei de onde que é possível ela tirar algum estudo nesse sentido, mas é de maneira muito equivocada. E aí falei, né, que eu sou uma pessoa que eu tenho filhos no espectro do autismo e que a gente estuda, né, nesse campo da questão da deficiência e aí busca informação e assim, que essas informações que a pessoa estava passando ali, elas não são verídicas, não é isso aí, acho que precisa aprofundar mais, enfim. E aí eu fiquei muito preocupada com a questão de disseminação de conteúdo equivocado, de conteúdo assim que pode dar margem às pessoas terem pensamentos capacitistas, terem pensamentos preconceituosos com relação aos pais, às famílias das pessoas com necessidades específicas, né? Então, assim, é complicado. Eu assim, fiz o que eu podia fazer, que era conversar, né, ali, mandar uma mensagem falando a respeito e, enfim, fui bloqueada do curso. Mas não tem problema, também não é do meu interesse ter nenhuma formação, ter nenhum certificado de um curso que fale coisas desse tipo, então não tenho interesse. Mas enfim, fica aqui meu pensamento, a minha preocupação com relação à formação, a cursos. Então, assim, a gente precisa ter cuidado quando fala de formação, de capacitação. Tá, qual formação? Quem é que tá falando? O que está falando? Com base em quê? A gente precisa ter esse tipo de preocupação, porque senão tá formando um monte de gente aí em cursos de capacitação em abobrinha, né? Então vamos ter cuidado com isso. E fica aqui a minha preocupação, a minha indignação até. E é isso, gente. Um beijo.